Olá a todos. Então, nosso grupo ficou responsável por falar sobre os princípios que orientam as políticas de ações afirmativas, diversidade e equidade da UFSCar. Então, vou fazer a nossa audiodescrição nesse momento. Então, nós estamos localizados, né, à esquerda do vídeo. Do lado direito vai ser realizada uma apresentação de slides para orientar nossa discussão. Eu sou Thalissa, eu tenho pele morena, cabelos cacheados escuros que estão presos. Ao fundo tem, né, a parede do meu quarto, que é cinza, e eu estou usando uma blusa cinza escuro com detalhes em renda. E a nossa intérprete, a Priscila, ela tem cabelos longos, escuros, olhos escuros, e ela está usando uma blusa preta e está de óculos, e ao fundo dela tem uma parede branca. Eu sou a Giovana, eu tenho cabelos escuros, pele clara, estou usando uma blusa preta e no fundo uma parede branca. Eu sou a Ellen, estou na casa dos meus pais, estou usando uma blusa preta com um decote em V, tenho pele branca, tenho cabelo curto, estou usando um óculos cor de pele e tenho olhos castanhos. O fundo que eu estou, ele é verde. E meu nome é Júlia e eu tenho a pele morena, os cabelos compridos escuros, eles estão presos, eu uso óculos escuros e piercings no rosto, no nariz e nos lábios. Atrás de mim tem uma parede branca e alguns objetos diversos. Então, o que seriam os princípios que orientam as políticas de ações afirmativas, né, diversidade e equidade da UFSCar? Né? Essas ações afirmativas, elas não são apenas palavras, mas representam conceitos, processos, metodologias e posicionamento político que se enraizaram no compromisso de valorizar a diversidade e promover a equidade por meio de ações e atitudes que possibilitam a construção de uma sociedade justa e equitativa, e se constitui como tarefa da universidade pública. Os princípios que orientam a política de ações afirmativas, diversidade e equidade da UFSCar, executada e avaliada sobre a responsabilidade da Secretaria-Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, a SAAD, derivam da convicção, mais do que isso, né, do compromisso social e político que leva a universidade pública a assumir o mais plenamente possível a responsabilidade de garantir e articular entre a construção de conhecimentos e a formação de profissionais e cientistas engajados na garantia de uma sociedade cada vez mais democrática, participativa e dialógica. Então, dentro das políticas, nós selecionamos alguns tópicos a serem abordados. Então, agora está sendo apresentado um slide, ele tem um fundo branco, e os tópicos a serem abordados estão destacados dentro de um quadrado laranja em escrita preta. Então, são os seguintes tópicos que nós iremos abordar, então. Sobre o compromisso com o debate de todas as formas de discriminação, preconceito e violências étnica, racial, socioeconômica, por identidade de gênero, por orientação sexual contra a mulher, contra pessoas com deficiência, garantindo-se o respeito aos direitos legais, bem como a valorização de identidades próprias, tendo em vista a construção e consolidação de uma sociedade democrática e participativa. O outro tópico, ele também está em um slide com fundo branco, o tópico está destacado em um quadrado laranja com escrita preta. E é o seguinte tópico, então: compromisso com a produção, promoção e divulgação de conhecimentos, atitudes, posturas e valores que eduquem para a diversidade e para a equidade.
Dentre esses tópicos, então, algumas perguntas vão nortear a nossa discussão nesse momento, né, para ajudarmos a entender mais sobre como esses compromissos, né, como esses tópicos que nós escolhemos abordar podem ser realizados e executados. Então, nós temos a apresentação das perguntas, né? Elas estão dentro de um slide com fundo branco. As perguntas estão destacadas em um quadrado com a cor laranja. E a primeira pergunta é a seguinte: vocês acham que os estudantes e representantes da UFSCar respeitam as políticas de ações afirmativas? Então, essa pergunta aqui, ela foi baseada, né, no primeiro tópico, né, que ele aborda o compromisso dos docentes, né, de todos os representantes da UFSCar com o combate a todas as formas de discriminação. E a gente vê que os docentes, os representantes, eles são uma peça importante dentro da representatividade da UFSCar. Eles são um exemplo para nós, estudantes, e todos a sociedade, né, que está inserida na universidade. Então, a pergunta aqui, se a gente acha que os docentes e representantes respeitam a política de ações afirmativas. E, bem, pela experiência vivida como aluna da UFSCar, a gente vê que algumas coisas aí não são muito bem respeitadas. Por exemplo, a gente vê que há professores que assediam alunas, tem alguns casos aí, tem professores que são bastante religiosos e eles não toleram assim a homossexualidade. Então, a gente vai ver que essas perguntas elas nos levam a encarar como que é o dia a dia do aluno dentro da universidade. E nós vemos que falta, como a gente pode dizer, muitas vezes os professores eles não estão cientes, né, da política, e muitas vezes eles estão cientes, mas mesmo assim não praticam ela. Acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a completar aqui? Então, acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. A gente vai ver que as outras perguntas e as respostas complementam essa pergunta inicial. Muito obrigada, Ellen, pelas suas considerações. Então, a próxima pergunta, como a Ellen falou, né, são complementos. Nós vamos ver que uma serve, né, de gatilho para a próxima, para nos trazer as reflexões necessárias. Então, a próxima pergunta, ela também está dentro do slide, o slide com fundo branco, e a pergunta está dentro de um quadrado laranja. Então, a acessibilidade arquitetônica e a acessibilidade em eventos, o que nós podemos dizer sobre isso? Bom, quando se trata de acessibilidade arquitetônica, é importante que o evento, não só o evento, mas a universidade em si promova uma adequação dos espaços, extinguindo qualquer barreira física. Então, por exemplo, deveria conter rampas, elevadores, banheiros adaptados, calçadas com piso tátil, por exemplo, assentos acessíveis, só que na realidade não é muito bem assim. Muitas vezes um aluno tem que se deslocar da área norte para sul, da sul para norte, e a gente não tem transporte, até mesmo para aulas. Isso ocorre até de o aluno atrasar para a próxima aula, porque não tem o transporte para chegar até a outra área da UFSCar. E em eventos, é importante que, além da acessibilidade arquitetônica, tenham também seja acessível com descrição em braille, intérprete, né, de línguas de sinais, mas, como eu disse, não é sempre que isso acontece, e às vezes elevadores que não funcionam, tem até que realocar uma sala inteira para outra sala, quando o andar é o de cima, e um aluno com deficiência não consegue ir do andar de baixo para o de cima. Então, acontece bastante isso dentro da UFSCar. Não sei se em todos os campos, mas aqui no de São Carlos ocorre bastante isso. Então, não tem muita acessibilidade nem arquitetônica, nem em aulas, muito menos em eventos.
Não sei se vocês querem comentar sobre o campus de vocês. Então, aqui eu sou do campus Sorocaba, né? E a gente vê que os ônibus, eles são bem demorados, são bem precários em relação à estrutura, né? Para cadeirantes. Muitos ônibus, por exemplo, tem uma linha que ela demora cerca de 2 horas para passar, e ainda assim a estrutura para dar suporte ao cadeirante ter acesso ao ônibus, ela tem problemas. O ônibus ele é velho, ele é sujo, e esse aparelho ele não funciona corretamente. Dá para ver claramente que as, as correias ficam ali jogadas, sabe? E quando for necessário utilizar desse recurso, a gente vê que a pessoa ela não vai conseguir, né? Fora a demora dos ônibus e em eventos a gente vê que muitos deles são abertos para a comunidade, porém a gente vê que não tá pronto para receber, né, as pessoas com deficiência. Muito importante, né, as discussões destacadas, né, que tanto a Giovana como a Ellen ressaltaram. Realmente, nós estamos dentro de uma universidade pública, uma universidade de referência, e ainda há muitos problemas nessa relação de acessibilidade, né, tanto nos eventos como no dia a dia dos alunos. Então, agora, nós vamos partir para a última questão, né, que fala sobre como que está, né, a aplicabilidade das normas documentadas, como que isso, né, ocorre. Então, eu gostaria de voltar ao que a Thalissa falou no começo sobre as ações afirmativas. O documento diz que as ações afirmativas, diversidade e equidade, não são apenas palavras, mas que representam conceitos, processos, metodologias, posicionamentos políticos que se enraizam no compromisso de valorizar a diversidade e promover a equidade. Nesse sentido, a gente vê nos relatos anteriores muitas situações em que isso não foi cumprido. Que, de novo, como diz a norma, elas não são apenas palavras. E realmente, mas elas precisam precisam de uma movimentação, precisam ser feitas em conjunto, precisam que todas as pessoas tenham esse conhecimento, saibam que ele existe, por que ele existe, como ele deve funcionar, para que ele possa ser acessado e, assim, aplicado pelas pessoas, como foi citado anteriormente, professores, alunos, coordenadores, enfim. Essas são as questões sociais da aplicabilidade. Agora, quanto às questões arquitetônicas e de acessibilidade a eventos, a gente sabe, e não podemos fingir que não, sobre a dificuldade de financeira, arquitetônica mesmo, muitas vezes é muito difícil aplicar essa acessibilidade em alguns locais por questões de terreno, de financeira, ou porque aquela área não permite um tipo de construção específica. Enfim, a gente tem essa noção, mas a partir do momento em que existe uma documentação e que ela abre esse espaço para que todas essas pessoas sejam inclusas, e sobre esses debates de gênero, racismo, machismo e sobre as adaptações para pessoas com deficiência, a gente espera que, no mínimo, ele seja amplamente divulgado e que os esforços todos possíveis sejam feitos. E que muitas vezes parecem coisas mínimas e que ainda não foram aplicadas. Vocês têm alguma opinião sobre isso? A gente vê também que há muita pouca divulgação realmente desse documento, até porque eu sou uma aluna da licenciatura, né, em física, e as pessoas com deficiência vão fazer parte assim da minha rotina como docente. Eu vou receber alunos com as mais com os diversos tipos, né, de deficiência, e a gente vê que não há nenhuma preparação para os docentes, não há divulgação de documentos, e eu só tive acesso, de fato, a esse conhecimento, a refletir sobre as questões, né, que permeiam a vida do deficiente a partir da disciplina, né, da inscrição da disciplina que forneceu para a gente esse questionamento e o acesso a esse documento. Então, mais uma vez, não há divulgação, né, e
não muito menos a aplicabilidade das normas, porque muitas vezes as pessoas também não têm ciência, não se questionam sobre isso e nem passa pela cabeça delas. É isso que eu gostaria de colocar. Sim, realmente. Eu acabo tendo bastante contato com a grande maioria da documentação, mas, de novo, por conta do curso. Eu curso licenciatura em Educação Especial no Campus São Carlos. E, justamente por conta disso, a gente acaba por dentro dessas questões de adaptação, acessibilidade, mas por fazer parte do universo ao qual a gente estuda. E, como você acabou de se colocar, é diferente para os outros cursos. Debatendo com alunos de diversos cursos dentro dos campos, a gente chega, né, à conclusão de que poucos têm essas informações, que os eventos de cada curso, as semanas dos cursos, elas estão acontecendo há muitos, muitos anos e poucas você encontra um intérprete de Libras, poucas você encontra uma adaptação arquitetônica específica ou um espaço para pôr uma pessoa com cadeira de rodas, por exemplo, alguém que possa auxiliar uma pessoa cega a chegar a esse evento, a se colocar no evento. Então, assim, a gente sabe que existem questões financeiras, que tudo isso envolve contratar e pagar pessoas, mas é um questionamento importante. Obrigada, né, a todas pelas discussões levantadas. Eu acho que é muito pertinente tudo o que nós conversamos, principalmente quando nós citamos exemplos, né, das nossas vivências dentro da universidade. É como as meninas destacaram, em todas as questões ainda há muitas barreiras que impedem que essas coisas aconteçam, né? O documento dos princípios, né, que orientam as ações, a política de ações afirmativas, diversidade e equidade da UFSCar, é um documento muito bem planejado, mas como, né, a Júlia ressaltou, nós não podemos deixar apenas nas palavras, nós temos que fazer por onde para que elas possam se concretizar. Alguém tem mais alguma discussão, alguma coisa a pontuar? Porque nós estamos chegando ao fim já da nossa discussão. Então, quero, né, agradecer realmente os comentários que foram feitos, e essa é a nossa apresentação.